Fala, meus queridos, eu sou o João e esse aqui é o Bar da Costa Leste. No vídeo de hoje, nós vamos trazer um tema tão em voga, principalmente no meio político eleitoreiro, que nada mais é do que o tema conservadorismo. A pergunta, no final das contas, acaba sendo: será que você, meu amigo, é conservador? E parece uma brincadeira, mas no final da história não é. Porque, inclusive, na minha vida, lá na minha época da juventude, eu não tive acesso a toda essa informação que hoje a gente tem, tanto online, tanto com acesso a títulos, as conversas com pessoas mais diversas pelo mundo todo, de uma forma tão facilitada pelos chats, pelos grupos e por tantos outros mecanismos que hoje a gente tem à disposição nas nossas mãos. E quando eu me vi lá na minha juventude, isso tudo era muito confuso. Então o intuito desse vídeo nada mais é do que trazer um pouco de luz sobre isso. Às vezes é uma dúvida e uma pergunta que você tem, assim como eu tinha. Para a gente fazer esse esclarecimento com maior presteza, hoje a gente vai valer do livro aqui, ó, Roger Scruton, Conservadorismo. Então fica a indicação desse livro para quem ainda não conhece. É um livrinho com uma leitura bem tranquila, não é um livro muito longo, e de uma exposição muito didática e bem feliz do Roger Scruton, realmente sem aquela encheção de linguiça, digamos assim. Ele vai direto ao ponto, esclarece muito bem, traz alguns elementos, inclusive exemplos, e ali deixa um pouco esse cenário um pouco mais claro. É bom a gente sempre esclarecer que, como o próprio Olavo de Carvalho dizia, que ninguém é conservador ou revolucionário pura e simplesmente, você entende? Em certos quesitos sempre conservaremos alguns pontos e em outros inovaremos, e todos somos assim. Essa expressão conservadorismo, ela propriamente dita, não tem uma essência em si mesma, uma substância em si. Ela é mais um conceito puramente teórico, digamos, para que a gente possa trazer, através de uma palavra, um universo ali, um leque de ideias que mais ou menos tragam ao nosso interlocutor uma maior clareza sobre o que estamos falando naquele exato momento. Então, esse é o intuito maior de expressões como conservadorismo, como usamos também direita ou esquerda. Propriamente dito, isso não é uma definição que a gente consiga trazer uma direita para você olhar, trazer uma esquerda para você olhar, ou trazer propriamente o conservadorismo em si. É um conjunto de ideias que são aglutinados em torno dessa expressão, que mais ou menos te trazem uma concepção sobre o que se trata e o que esperar daquele determinado grupo, ou daquela determinada organização, ou daquela determinada conversa aonde esse tema for levantado. Então, pro Roger Scruton, o que ele já começa elencando? São alguns aqui conceitos que ele faz e a gente vai trazendo aqui para nós nesse vídeo. A reverência pela tradição. O que ele quer dizer com isso? Que o conservador em si, ele preza por todo o conhecimento que já foi vivido e já foi descoberto anteriormente. Ou seja, ele reconhece o valor no trabalho dos outros indivíduos que já viveram, já testificaram, já testaram determinados padrões, determinados conceitos, e ficando com aqueles que deram certo,
o conservador os absorve e parte daí para as próximas inovações e para as próximas evoluções que serão realizadas ao seu tempo, na sua vivência. Então, com relação a isso, a gente presta já como conservador, que somos a grande maioria, acredito, e depois você vai me dizer no final do vídeo se você é ou não conservador, é basicamente isso. Então, ao invés de haver uma ruptura, uma postura de querer romper com o passado, romper com as tradições, romper com todas as instituições, ou seja, com aquele aparato, inclusive estatal e governamental, que foi testado e que foi verificado como sendo saudáveis para uma coexistência melhor, cada vez melhor da sociedade, então que se mantenha essa base e que a gente possa partir daqui para frente incrementando, implementando, aperfeiçoando todo aquele trabalho já realizado pelos antepassados, pelas gerações anteriores. Basicamente, essa postura é uma postura conservadora. Num segundo momento, ele nos traz aqui um ceticismo quanto à mudança radical. Esse está muito ligado lá no primeiro. Por quê? Porque justamente algumas teorias, principalmente nessa época moderna, ali no século XIX, século XX, muitos filósofos, autores, pensadores sociais, eles trouxeram uma ideia de ruptura completa com tudo que foi feito como sendo algo ou revestido de determinado preconceito, de determinada opressão de um grupo para com o outro, e assim sucessivamente. Então eles queriam apagar o que foi feito e começar um novo passo, começar uma nova realidade dali, do ponto zero por diante. A postura conservadora, ela já é completamente oposta a essa postura. Como a gente disse lá no tópico anterior, o conservador não, ele aproveita o que é bom, aproveita o que tem realmente valor do que já foi feito anteriormente. Óbvio, sempre haverão atualizações a serem realizadas para aquela realidade, para aquele dado momento da sociedade atual ao qual os indivíduos ali estejam vivendo. Sempre haverão inovações, necessidades, como nós verificamos nessa época mais online, digital, de acesso muito rápido à informação, às pessoas, aos lugares diversos. Ou seja, não é por isso que temos esse mecanismo de comunicação tão rápido que devemos jogar todos os valores anteriormente trabalhados e elaborados fora e partirmos de uma estaca zero. Pelo contrário, assim como uma grande revolução na época foi o rádio, a mídia impressa, o telefone, hoje nós temos a internet. E, como base, é só meio de relacionamento interpessoal. A base do relacionamento interpessoal é muito anterior sequer à criação de todos esses mecanismos que a gente acabou de citar. Um outro ponto que o Roger Scruton traz é a importância das comunidades, das pequenas comunidades. O que ele quer dizer a respeito disso? Que as organizações, elas passam e se baseiam principalmente pelas micronecessidades de determinada região. Ou seja, um bairro, ele tem maior capacidade de percepção, uma organização, uma associação de bairro tem maior capacitação de entender a necessidade daquele pessoal que está ali do que uma prefeitura toda, do que um governo estadual ou do que um governo nacional, digamos assim. E principalmente essa organização em pequenos grupos reflete com maior exatidão as intenções individuais de cada morador que está ali. E também nivela o conservador já um outro conceito também, que é, ele tem os anseios pessoais dele, entretanto,
esses anseios sempre serão freados, sempre serão adequados à necessidade também daquele microsistema ao qual ele está inserido. Ou seja, se eu estou dentro de um condomínio, dentro de um bairro ou dentro de alguma organização ali que tenha esse aglomerado de pessoas em relação, em detrimento de território, digamos, mas podemos dizer também a respeito de uma igreja, a respeito de uma associação civil qualquer, onde hajam interesses ali, digamos, comuns entre seus participantes. Em qualquer organização desse tipo, o indivíduo já vai perceber que em alguns pontos ele vai ter que ceder às intenções pessoais e em outros pontos ele conseguirá que as suas intenções pessoais também sejam ouvidas e atendidas. Isso nos traz uma noção, reforça a nossa individualidade como pessoa, a nossa potência como indivíduo e também fortalece a nossa coexistência com o vizinho, com o próximo, com o amigo ali de bairro, com as pessoas do nosso convívio, do nosso dia a dia. Então, para o conservador, não existe o indivíduo como uma ilha e suas pretensões pessoais e o Estado, sim, que faria essa cola entre cada indivíduo. O Estado seria o pai, a mãe da família que traria os filhos debaixo do seu guarda-chuva. Para o conservador é ao contrário, essa força emana de baixo, ou seja, o indivíduo que se organiza com outros indivíduos, gere as suas próprias necessidades e delega para cargos superiores aquilo que lá na menor esfera, aquilo que na realidade, no chão daquela localidade, foi constatado como algo que realmente mereça atenção e deva ser feito. E esse sentimento de organização, a realização desses pequenos agrupamentos começam a gerar no indivíduo um apelo imenso, um apego imenso, essa que é a questão, sobre o seu lar, sobre o seu território, sobre a sua tradição, as conquistas e feitos, não só seus, como dos seus antepassados, como dos seus conhecidos, vizinhos, amigos e assim por diante. Cria nesse indivíduo um nacionalismo, digamos assim. Por quê? Porque ele não vive somente como um indivíduo separado, como se uma ilha fosse, dependendo de um estado distante que diretamente não está enxergando aquela necessidade dele do dia a dia. Pelo contrário, ele gera nele mesmo essa responsabilidade, ele, em conversa com os seus iguais, os seus pares, que são as pessoas daquela mesma localidade, vai chegando em determinados consensos e verificando as demandas a serem realizadas. Com o passar do tempo, essas demandas são alcançadas, vão existindo as vitórias, que vai gerando uma história. E não só gerando essa história, mas gerando um vínculo direto entre a ação do indivíduo, através daquela associação civil, que gera uma outra demanda que é atendida e é realizada naquele tempo e naquele espaço, e isso atrela a história do local à história do indivíduo, o que traz para ele um senso de identidade muito claro entre o local em que ele vive e a sua própria identidade. Gera um amor, gera um vínculo. Ele não é um indivíduo que se torna deslocado, como essas teorias ou ideologias mais progressistas tendem a afirmar. Progressistas dizemos aqui, bem entre aspas, porque de progressistas não tem nada quando a gente vai ver bem da história. Ou seja, ali é um indivíduo que presta nessas ideologias progressistas, o indivíduo depende diretamente do Estado e facilmente ele é locomovido ou preenche qualquer buraco em qualquer lugar diante da demanda estatal que lhe é apresentada.
Para um conservador, esse sentimento é justamente o contrário. Ele pertence àquela localidade, porque ali ele desenvolve da melhor forma possível e, historicamente, seus antepassados também, os seus amigos, as pessoas que ele tem vínculo, também estão diretamente relacionadas e diretamente a história do local está sendo gerada diretamente por eles, e isso gera uma conexão com a localidade. E por isso que a gente vê que em governos que estão ali excedendo o limite democrático, eles querem justamente que o indivíduo não tenha esse apego, que ele dependa exclusivamente do Estado, para que o Estado, dessa forma, tendo uma sociedade completamente desamparada e sem qualquer apego, a não ser a dependência para com o Estado, esteja sujeita às vontades estatais. O conservador, em contrapartida, vai oferecer resistência quanto a esse ponto, por ele mesmo, através de seus iguais ali, terem também uma voz e uma potência de ação e de expressão. Um outro ponto importante sobre o conservadorismo que o Scruton traz aqui é a soberania da lei. É uma questão interessante da gente entrar, porque para o conservador, a lei em si, a lei escrita, a lei civil, penal, a constitucional, digamos assim, a lei do Estado, né, ela não é em si o ponto gerador daquele direito. O que eu quero dizer com isso? Eu, como advogado, para quem também conhece o mundo legal, a gente sabe que existe uma vertente naturalista do direito. Eu mesmo sou um apoiador dessa vertente, de que existem sim direitos que nos foram dados por Deus, direitos naturais ao homem, e além esses direitos são somados a costumes, a tradição, que a gente chama de um direito consuetudinário, e esses sim são a base que formam todos os princípios e também as leis que depois serão regidas por um código ou regimentadas e legisladas por um Estado. Dessa forma seria a maneira mais orgânica de você realmente traduzir o anseio da população através de um texto legal. Para um progressista, essa lógica não faz muito sentido. Pelo contrário, ele acredita na lei estatal como sendo a base da realidade a ser observada. Ou seja, na lei estatal, ele já vê nela a origem do direito. Para ele só existe o direito porque está na lei estatal. E isso, para um conservador, gera um completo oposto, gera um completo abismo entre uma concepção e outra. Porque o conservador jamais vai entregar para o Estado tamanho poder e presunção de ter o poder sobre essas decisões na sua vida. Para um progressista, isso é uma base que ele deseja e acredita e segue na sua tocada, no seu dia a dia ali. Um outro ponto ainda que a gente vai somando a esses fatores é, para o conservador, você tem uma clareza muito objetiva, muito perceptível entre o teu dever e a tua obrigação. No que quer dizer? Nesse mundo de bem-estar social, onde o Estado é muito grande, tem muito poder de ação sobre os indivíduos, gera-se uma percepção na sociedade, e é uma percepção mais à esquerda, mais progressista, de que nós somos portadores de direito que o Estado nos fornece. É diretamente conectada com aquela ideia da pauta anterior. Tá? Então, o Estado como gerador do direito em si, que vai gerar em cada indivíduo um bem-estar, algo que ele possa ser socorrido pelo Estado.
Para o conservador, isso é visto como uma completa desconfiança, digamos assim. Porque o conservador tem ciência de que ele sim tem deveres e obrigações, até porque ele tem aquela ligação direta com a comunidade, ele sabe que a sua vontade interpessoal, a sua vontade pessoal deve ser medida pela existência interpessoal, ele tem esse arraigamento ao território, a convívio, a história das conquistas daquela localidade, a história das derrotas daquela localidade, que reforçam ainda mais os laços entre aquela sociedade. Ou seja, ele tem N outros valores em que se apoiar e que moldam a sua forma e a sua realidade de enxergar as coisas, que um progressista não tem, por se achar uma ilha, por se achar um indivíduo isolado dos demais, só com a mãe Estado suprindo todas as suas necessidades. Então, para o conservador, ele tem essa clareza do seu dever e obrigação para com a comunidade, que ele, a sua existência, as suas pretensões individuais existem, devem existir e serão ao seu tempo, conforme a cada um, vamos dizer, supridas sim. Entretanto, jamais ele vai poder atropelar ou prejudicar um terceiro em virtude dessa sua pretensão e satisfação pessoal. Então gera nele um dever e uma obrigação muito clara, muito plausível, enquanto numa visão mais progressista gera ao contrário, gera os outros têm dever para comigo, entretanto eu tenho o direito, porque a mãe Estado, o pai Estado me fornece o direito que é meu direito, a letra da lei está escrita ali, por isso que a gente vê tanto carteiraço legal nesse sentido, e às vezes até com uma leitura bem equivocada do texto legal, pessoas se baseando em direitos que sequer existem, né? Porque elas ignoram que para existir aquele direito para ela, tem que gerar uma obrigação em outra pessoa. E para que exista o direito para outra pessoa, que também é igual a ela, tem que gerar obrigação na outra. Então, muitas das vezes, esse direito de um se anula no direito de outro. E por isso que temos o convívio social, por isso é possível. Porque se fôssemos realizar todas as pretensões de um indivíduo, só nessas pretensões a gente já estaria anulando a existência de milhares e milhares, para não dizer milhões de outros indivíduos. Não é verdade? Pensa aí, se a gente pudesse andar com a nossa cabeça pensando o que bem nos prouver durante o nosso dia, não, condenaríamos a sociedade à extinção. Essa que é a bem da verdade. E por fim, que é o ponto que realmente faz a costura entre todos esses elementos, temos a moralidade e a virtude, que aí eu acho que essa realmente é a base de tudo. Dito de outra forma, trazendo para a nossa sociedade ocidental, eu tenho comigo, e grandes autores que eu tive acesso também corroboram, que a bem da verdade é a base cristã que existe nessa nossa sociedade ocidental. E o conservadorismo, ele praticamente que cola nessa moralidade cristã, né? Então, o que adiantaria todo esse tecido que a gente conversou até agora se não tivéssemos pessoas de fato de bem, olhando com sinceridade e verdade para todos esses elementos e pudessem então verificar, isso é correto que eu faça, ou não, isso não é correto que se faça agora, me privarei de realizar porque isso está errado, não é mesmo? Então isso exige que cada indivíduo tenha em si uma moralidade e uma virtude de não incorrer em erro, a menos que seja de uma forma culposa, vamos dizer, quando você incorre num erro, mas a sua intenção jamais foi realizar aquele erro.
Isso como todos nós fazemos todos os dias, vamos dizer assim, né? Nós nos incorremos em erro, entretanto, não desejamos errar, desejamos acertar. Claro que equívocos acontecerão, serão corrigidos e sempre numa próxima vez, diante do erro anterior, você vai ter mais cautela, vai ter mais sabedoria, vai ter um leque maior ali para poder agir da melhor maneira possível e acertar, não é mesmo? E o que significa então esse conservadorismo no final das contas? O conservador, ele é aquele cara que tem um certo padrão de humildade para reconhecer que ele não é o centro do mundo. No final das contas é isso. De que existe sim uma divindade que o trouxe ali, que o rege nas questões que ele não tem capacidade de ação, que o outro indivíduo, vizinho dele, amigo dele ou desconhecido dele, também tem direitos e obrigações, assim como ele também tem, que o mesmo direito à vida que ele tem, o outro indivíduo tem igual direito à vida, não é nem menor nem maior, é igual. Ou seja, esse indivíduo, no final das contas, ele é um indivíduo mais maturado, mais equilibrado, mais adulto, essa que é bem da verdade. Porque quando a gente vai olhando para essas outras ideologias, como a progressista, ou esquerdista, ou comunista, assim por diante, o que a gente vai vendo é que o que eles criam, no final das contas, são adolescentes eternos, ou seja, focados diretamente nos seus desejos, nas suas vontades e sujeitam, ou na cabeça deles, querem sujeitar o mundo a essa forma de ver que eles têm. Ou seja, tudo para mim e para os outros, o que sobrar, se sobrar. Então fica agora a nossa pergunta aqui. E você, meu amigo? Você é conservador ou você... E aí vem a grande pergunta desse vídeo. E você, meu amigo, você é conservador? Olhando na bem da verdade aqui no Brasil, eu acho que a maioria das pessoas, nós somos conservadores. É um país de conservador. É óbvio que o brasileiro também não é muito chegado a tanto estudo. Não vai pegar aqui o nosso Roger Scruton e vai ler. Existem outros muito bons autores, mas o Scruton ele realmente traz uma forma bem simplificada. Para mim, foi muito feliz essa leitura aqui e, de fato, eu recomendo se você também está buscando algo nesse tema do conservadorismo. Tá bom? Hoje eu vou deixar um grande abraço para vocês. Não esqueça aí de deixar aquele like, de enviar para aquele amigo, de fazer um comentário ou até sugerir um tema, por que não? E vamos para a nossa próxima conversa. Um abraço a todos e até mais!